falar um pouquinho de Galo, vamos falar um pouquinho de Clube Atlético Mineiro. O Rubens Menin deu entrevista hoje ao Jornal Tempo e tem algumas aspas que repercutiram muito, mas eu queria falar uma especificamente sobre o que ele disse, que foi sobre a dívida onerosa do Atlético, tá? A gente vai falar sobre essa declaração da dívida e também sobre o destino de Fausto Vera, porque o Fausto Vera não é mais jogador do Atlético, o Atlético conseguiu vendê-lo. Vamos falar sobre essa negociação, valores, como vai ser esse esquema, quanto o Atlético vai receber, quanto o Atlético vai ganhar com essa transação, que é muito importante para o Atlético fazer fluxo de caixa, fazer uma grana entrar e também se livrar de um ativo que não é tão barato, que ganha um dinheiro muito grande lá na cidade do Galo. Beleza? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, hype esse vídeo, comenta aqui tudo que a gente conversar sobre esse tema. E além disso, se você puder se inscrever no canal, dar essa moral aí, cara, ajuda demais o crescimento do meu trabalho, rumo a 35 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue chegar ao máximo, mais perto possível dessa marca até o final do ano, dia 31, beleza? Se você puder me seguir nas outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. É só você vir aqui e clicar lá e me seguir em todas elas, beleza? Vou começar falando de Fausto Vera. Porque é o seguinte, Fausto Vera, o Atlético aceitou uma proposta. O Atlético tinha algumas propostas na mesa pelo jogador Fausto Vera. Fausto Vera veio do Corinthians, pra quem não lembra. O Atlético pagou, acho que se não me engano, 5 milhões de euros por ele e tal. E agora o Atlético tinha duas propostas na mesa. Do River Plate e do Tigres da Argentina. Não, mentira, do Tigres, eu não sei se é o do México ou da Argentina, tá? Desculpa, eu acho que é o do México. Porém, o Atlético aceitou a proposta do River Plate e do Tigres pelo Fausto Vera e deixou o futuro nas mãos do jogador. Porém, ele deve seguir realmente para o River Plate, tá? Ele não estava nos planos do Atlético para 2026. O São Paulo parece que já tinha deixado claro. Ele também já tinha pedido para procurar novos ares. Ele estava precisando reencontrar o bom futebol. Acho que jogar mais também, né? O Fausto Vera, ele tem uma qualidade muito interessante na saída de bola. Tem um ótimo passe, trabalha bem essa bola. É um cara que circula, que ele tem a qualidade com essa bola no pé, mas falta um pouco da intensidade, falta aquele gás, né, que a gente cobra aquela raça, e o Fausto Vera realmente tá tendo dificuldades e não está tendo essa... não tá jogando dessa maneira. Ele então, desculpa, é o Tigres do México, tá, galera? E aí depende, a primeira oferta foi do River, e é a seguinte, as duas propostas foram as seguintes. O Atlético comprou ele por 4 milhões e meio de dólares na época, 24 milhões de reais. E aí, jogou 61 jogos, fez 3 gols, um muito importante. Participou de um lance muito importante contra o São Lourenço ano passado, na Libertadores, que ele chuta e o Paulinho faz o gol de empate lá na casa do São Lourenço. E ele aceita, e praticamente como fica essa situação? O valor é 500 mil euros, ou dólares, 500 mil dólares pelo empréstimo ao River Plate. O Atlético vai ganhar, e depois uma opção de compra de 4 milhões de dólares. Ficou assim definido essa possível compra no final do contrato, que deve ocorrer, espero. Então, 500 mil euros, que dá 2 milhões e 700 mil reais hoje na cotação atual. O Atlético ganhou até uma graninha aí para ajudar também, tá? E agora vamos falar do Menin, cara, porque é o seguinte, o Menin deu entrevista ao Jornal Tempo e ele falou, tem até a aspa aqui do GE que é muito boa. Dono do Atlético promete equacionar 500 milhões de reais em dívidas no próximo ano. Rubens Menin promete atacar a dívida ruim para o time não ficar enxugando o gelo. Foi essa uma das aspas. O Atlético, no último balanço, o Atlético saiu com o Atlético 1,8 bilhões de reais em dívida. É muito dinheiro, só que aí entra a dívida da Arena, entra dívidas bancárias, entra todos os tipos de dívidas, as dívidas com o Profut, os CRIs da Arena e dívidas também com jogadores. E aí deixou claro que cerca de 941 milhões era aquela dívida que preocupa, né? Os números justificam pelos juros e despesas financeiras. Então essa 941 milhões é aquela dívida que vai aumentando, que vai subindo e que vai causando muito juros, né? Porque tá quase 15% juros no ano, 15% no mês os juros. Então o Atlético está pagando muitos milhões de reais por ano e o Atlético precisa dar uma pagada nessa dívida. A gente já falou que o Atlético tinha que fazer esse aporte, a gente já cobra isso há algum tempo. Eu acho que está chegando no momento que não tem mais o que fazer. E aí, segundo ele, o alvo deve de tudo tem que ser as dívidas onerosas, onde tem os juros, onde tem as taxas altas e atrapalha o fluxo
de caixa do clube, a saúde financeira e tem um prazo menor para pagamento ainda. Com isso, o Atlético espera manter sua capacidade de investimento para montar uma equipe competitiva sem dívida afete. Segundo ele abre aspas para o Rubens Menin. Temos dois tipos de dívida. Uma que fala que é a boa e a outra que fala que é a ruim, dívida ruim. A dívida ruim está na faixa de 500 milhões de reais. Essa vamos equacionar. Essa vamos equacionar. Acredito que vamos equacionar rapidamente, mas não posso falar nada. É uma burocracia bem grande. Tem que ser em 2026, senão ficamos enxugando o gelo. Aí abre aspas para explicar o perfil da dívida, que eu achei muito interessante. Você tem o CRI da Arena, que são os certificados recebíveis imobiliários da Arena. O estádio se paga, são 300 milhões de reais, que vão vencer em 4 anos. Todo ano estamos pagando um pouco tranquilo. Então, segundo ele, não estão preocupados com isso, esses CRs da Arena. O outro é o Profut, Programa de Modernização da Gestão e Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Não tenho certeza, mas é na faixa de 300 milhões de reais. Mais ou menos. Então, é aquela dívida também que você vai pagando a longo prazo, você tem já é dividido por mês e o Atlético já está em dia, se não me engano, com esse Profut, porque se não ficar em dia, dá ruim, né? Assim, tem uns problemas. O resto que falta é contrato de jogador. São dívidas são as dívidas mais importantes. CR da Arena, Profut e a dívida ruim, que temos que resolver. Então, ele está falando que todos os tipos de dívida, o CRI e o Atlético, o estádio vai se pagando no CRI. Além do estádio se pagar, com essas dívidas do CRI, o estádio vai pagando, que é esses 300 milhões de reais. Tem as outras, que são as dívidas do Profut, que também é cerca de 300 milhões de reais, que o Atlético já vai pagando parcelado, então o Atlético não tem que se preocupar e já estão quase 600 milhões. E tem as dívidas ruins, que, segundo eles, gira em torno de 500 milhões de reais a Arena. Giram em torno de 500 milhões de reais. E aí, saiu que ele tinha buscado um investidor estrangeiro, né, em setembro, mas aí agora eu não sei se vai acontecer isso. Tudo indica, pessoal, que eles vão fazer esse aporte. E a última aspa dele, que é legal assim, que é forte: o trabalho não é tão ruim como falam, mas temos que melhorar. Tem como melhorar. Esperamos que 2026 está melhor do que 2025. Tem que melhorar, trabalhar. Não adianta ficar em casa chorando. A dívida é ruim, da gestão da empresa, da SAF. Vamos resolver. O Atlético é um clube de futebol, precisamos ter sempre um time competitivo, precisamos também ter uma base forte. Melhorou um pouco, mas queremos melhorar mais, vamos investir mais ano que vem. E aí contratou, né, já falou quem. E aí a outra dívida que falta, ele dividiu essas dívidas, que é o CRI da Arena, o Profut, as dívidas onerosas, que é as dívidas bancárias, e tem dívidas com os jogadores. Inclusive, hoje, o Atlético também resolveu dívidas com alguns times, que eu vou até pegar aqui, acho que o Frossá colocou. Deixa eu ver, não. Vou pegar os times. Se não me engano é Cuiabá. Deixa eu ver, dívidas com... Essa aqui não tinha... o Atlético... Aqui, ó, tem aqui já. Cadê? O Atlético negociou suas dívidas que faltavam, né? Essas dívidas que faltavam com Cuiabá, Corinthians, Botafogo e Curitiba. E está pagando. Informação dada pelo amigo Elton Novaes e confirmada pelo Atlético. O Atlético quer negociar essas dívidas e parece que já continua pagando para honrar seus compromissos, para não ficar com essa fama de mal pagador. Sobre tudo isso que eu quero dizer, o que cada vez mais mostra pra gente é o seguinte. Quando o Menin disse que vai equacionar a dívida, nada mais é que o Atlético vai fazer o aporte, gente. Pra mim não tem outra situação. O Atlético deve fazer o aporte, eles devem aportar mais ou menos 500 milhões de reais, já dá uma entrada nessas dívidas onerosas para elas reduzirem, caírem bastante e dar ao Atlético uma respirada, ou dar ao Atlético um fluxo de caixa, dar ao Atlético um tempo para pensar. E essas dívidas onerosas vão ser feitas de algumas maneiras, né? Ano que vem tem um aporte explicado, já que eles devem fazer de 200 milhões de reais no final do ano, que já estava previsto. Que além disso, deve ter um aporte. Espero que esse aporte seja de 500 milhões, ele seja feito anteriormente. E quando esse aporte é feito anteriormente, dá uma respirada boa. O Galo consegue dar uma respirada boa e consegue ter mais fluxo de caixa e investimento do futebol. Então, tudo isso mostra que o aporte está cada vez mais próximo, que é o que mostra pra gente, e ele está tratando com uma certa tranquilidade. Lembrando que dificilmente um time de futebol zera a dívida, tá, pessoal? O Atlético, você fica com aquelas dívidas boas, Profut, CR da Arena, que são dívidas mais tranquilas, que vão jogando mais a longo prazo, e não dívida bancária, que tem os juros muito altos e tudo complica. Então o Atlético deve fazer sim esse aporte nos próximos anos e conseguir lidar com a dívida. Vamos ver, mas a gente tem que cobrar. É a segunda entrevista que ele dá falando isso, segunda entrevista bem forte sobre isso também. Beleza? É isso, o que vocês acham? Vocês acham que ele vai aportar? Acho que não? Se inscreve no canal, deixa o like, é nóis.